Olá, pessoal. Bem, esse é o nosso último semestre, finalmente, né? A gente chegou na nossa linha final, é aqui onde todo o curso de computação acaba. E esse último semestre tem uma particularidade, que só tem uma disciplina obrigatória, né? E essa disciplina obrigatória é justamente o TCC 2, né? Então, esse vídeo vai ser bem mais curto do que os outros vídeos, que a gente vai basicamente falar só sobre o TCC 2 nele. Uh, e você deve estar pensando, e o restante das horas, né? Como é que eu vou conseguir o restante das horas para me formar? O restante das horas você vai conseguir fazendo disciplinas optativas, que é justamente o tema dos trabalhos de vocês. Né? Então, os próximos vídeos sobre disciplinas vão ser, na verdade, os vídeos de vocês mesmos, sobre as disciplinas optativas que vocês escolheram fazer, os trabalhos que vocês escolheram para discutir um pouco sobre, para pesquisar sobre. Né? Então, vamos lá. O que é o TCC 2, né? Você lembra que eu falei que o TCC 1 era o trabalho de conclusão do curso, né? Eu disse que o TCC era o trabalho de conclusão do curso. O TCC é dividido em duas partes. O TCC 1 é a proposta, ou seja, é quando você diz o que você vai fazer. O TCC 2 é quando você já fez aquilo que você disse e você vai agora realmente para a defesa. Né? Você vai agora realmente apresentar aquilo que você fez. Esse é o TCC 2, é o seu resultado final. Né? É o final do seu trabalho. É depois que você fez o que você disse que ia fazer na proposta, que é o TCC 1. Depois você terminou todo o seu trabalho, você vai apresentar ele para o seu orientador, que deve conhecer o seu trabalho, e para uma banca formada por mais 2 professores, aonde um deles tem que fazer parte do campus de Russas. Como eu já disse no TCC 1 e eu reforço, no TCC 2, né, e assim como no TCC 1, a banca pode lhe reprovar. A banca pode achar que o que você tem não é suficiente para um TCC. E aqui eu faço as mesmas considerações que eu fiz quando estava falando do TCC 1. O que é suficiente? Isso depende de cada professor, mas normalmente se você fez uma pequena contribuição a um trabalho, seja ela uma contribuição teórica ou prática, isso conta como um TCC. Isso é um TCC. Há quanto tempo você tem para fazer isso, né? Bem, o TCC 2 é uma disciplina, então você tem um semestre. Depois que você foi aprovado no TCC 1, teoricamente você já pode começar a desenvolver o seu projeto para apresentar ele no TCC 2. Vamos lá. Aonde é que estão os problemas, ou onde é que estão as principais dificuldades, né? Eu tinha falado sobre o TCC 1 que a principal dificuldade era encontrar um professor orientador e definir direito um tema com esse professor orientador. Para o TCC 2, vamos assumir que você resolveu o problema do TCC 1, senão você não teria nem chegado aqui. Né? Então, você tem um orientador e você tem um tema. Muita gente costuma pensar que o problema é você cumprir o que você falou que ia fazer na proposta. Na verdade, dificilmente você não cumpre o que você prometeu na proposta. Por quê? Quando você vai defender a proposta do TCC 1, você já estudou sobre aquilo, você já tem uma ideia do que você vai fazer e você já tem mais ou menos uma noção de que vai dar tempo ou não. Então, você só coloca na sua proposta de TCC 1 o que você sabe que vai dar tempo de fazer. Então, dificilmente você não cumpre o que está lá. Uma outra coisa é que muitos alunos do campus, especialmente os alunos que fazem parte de grupos de pesquisa e de grupos de extensão, eles usam a sua pesquisa no grupo como TCC. E pode, logicamente pode. Né?
Então, muitos alunos que fazem parte dos grupos de pesquisa do campus usam a própria pesquisa como TCC. Então, eles meio que já fizeram o trabalho, né? Então, fazer o trabalho normalmente não é o grande problema. Qual é o grande problema? A escrita. A escrita é o grande problema. Normalmente, né, o pessoal de exatas já tem um problema para escrever, o pessoal de matemática e de computação mais ainda, né? Então, escrever o TCC é o que normalmente toma muito tempo. E os professores normalmente são muito críticos com a escrita. Eu já estive em bancas em que o aluno foi reprovado não porque ele não fez o trabalho dele, mas porque o texto dele estava tão ruim que você não conseguia ler. E aqui, cuidado, porque muitos de vocês devem estar pensando, mas isso é porque o cara não sabe escrever. Não. Bem, acontece também da pessoa não saber escrever no sentido de não conseguir, não seguir a norma culta do português, né? Ou seja, de escrever com palavras erradas, a gramática errada e por aí vai. Mas existe muitos casos, eu infelizmente já tive muitas bancas que são assim, o que está escrito está certo, só não faz sentido. Né? O aluno seguiu sim a norma culta da língua perfeitamente, mas o que ele escreveu está errado. Ou está errado ou não faz sentido. Ou ele não se expressou direito. Né? Escrever um TCC é você explicar para alguém o que você fez. Essa explicação tem que ser muito clara para que a pessoa consiga ler, entender e reproduzir seus resultados. Então, eu diria que o principal problema do TCC é o documento que você tem que entregar. É o texto final que você precisa produzir e precisa levar à banca. Né? E, normalmente, a maioria dos atrasos que acontecem no TCC é justamente por causa da produção desse texto. E eu posso dizer para vocês que mesmo para um TCC, 2 meses é um tempo muito curto para você escrever alguma coisa. Eu não tive TCC na minha graduação, vocês vão já descobrir por quê. E eu escrevi uma dissertação de mestrado, eu escrevi uma tese de doutorado, eu tenho alunos que fazem mestrado, tenho aluno de doutorado e tenho colegas meus aí do campus que estão terminando a tese agora, a professora Tatiane e o professor Inardo, por exemplo, e você pode perguntar para eles se 2, 3 meses é suficiente para escrever um texto, e eu lhe garanto que eles vão dizer que não é, que você precisa de muito mais tempo do que isso. Então, cuidado, acho que esse é o primeiro aviso. Além de você começar a pensar, eu disse no TCC1 para você começar a falar com os orientadores e sobre o seu tema o mais cedo possível, eu diria para você começar a escrever o seu TCC o mais cedo possível. Assim que você souber o seu tema e tiver alguns resultados, já comece a fazer a revisão bibliográfica, a introdução, porque leva tempo. Especialmente se você se você não for usar alguma ferramenta como o LaTeX. Por quê? Uma coisa que o seu texto tem que seguir são as normas da ABNT. E você vai descobrir que as normas da ABNT são várias, são bem chatas e são meio... como é que eu posso explicar? São meio complicadas de você seguir à risca. Existem algumas ferramentas, existem alguns modelos que já seguem essas ordens, você meio que só tem que preencher o seu texto. O que eu acho mais simples desse tipo de modelo é justamente o modelo LaTeX, que basta uma linha de comando, e aí você já, todo o seu texto já está do jeito certo. Você não precisa se preocupar com isso. Né? Então, eu diria para você primeiro, depois de encontrar o orientador, começar a fazer o seu trabalho e se preocupar com o texto.
tentar escrever o texto o mais rápido possível e seguindo todas as regras que você precisa seguir para ganhar o máximo de tempo que você puder ganhar para conseguir escrever seu TCC com calma, para que o seu TCC esteja bem escrito e para que o seu TCC faça sentido. Né? Eu mencionei mais cedo, né, que eu não tive TCC, né? Por que eu não tive TCC? Eu me formei em Fortaleza. E o curso de computação de Fortaleza não exige um trabalho de conclusão de curso. A exigência do TCC, né, é uma escolha de cada curso. A gente em Russas, né, os professores em Russas, escolheram sim cobrar um TCC, como os professores em Fortaleza optaram por não exigir esse trabalho de conclusão de curso. Mas mesmo aí em Russas, existe sim uma maneira de você não ter que fazer o TCC, né? De você não ter que escrever o seu texto, de você não ter que fazer a defesa e ter todo esse processo estressante. Né? Qual é essa maneira? É você publicar algum artigo. Né? E aqui obviamente vai estar bem mais, vamos dizer assim, inclinado, mais puxado para o lado de quem já trabalha em algum grupo de pesquisa, de quem já faz pesquisa. Né? Normalmente, o pessoal que trabalha com os professores do campus em alguma pesquisa, em algum projeto de pesquisa, ou faz parte de um grupo de pesquisa como o NEM, o LINCE, se você trabalhou bastante, vamos dizer assim, na sua pesquisa, se você consegue escrever um artigo sobre a sua pesquisa, o fato de você escrever o artigo e esse artigo ser aceito em uma conferência já te garante o TCC. Você pode literalmente aproveitar o seu artigo na conferência como texto do TCC2 e a sua apresentação na conferência como apresentação do TCC. E aí você não precisa passar por todo o estresse, não precisa seguir norma da ABNT, não precisa fazer nada disso. E você pode fazer isso em qualquer momento. Logicamente, eu não... Bem, não é impossível, mas eu diria que é muito improvável que algum aluno do primeiro, segundo ou terceiro semestre consiga publicar um artigo numa conferência. Do quarto e do quinto eu acho difícil, mas factível. Né? Do sexto em diante eu já acho bem possível, até provável. Né? Então, se você está envolvido em... Bem, vocês não estão envolvidos ainda, mas se vocês se envolverem ou planejam se envolverem em algum grupo de pesquisa para fazer algum tipo de pesquisa, tenha em mente que você pode usar a sua pesquisa no TCC2 ou usando a sua pesquisa para escrever o TCC, ou se você conseguiu algum resultado importante e você consegue escrever um artigo sobre esse resultado, fique sabendo que o seu artigo, se for aceito numa conferência, ele pode ser usado como TCC2 e você não tem que apresentar mais o TCC. Tem algumas regras sobre isso. É lógico que não conta qualquer conferência, né? Para quem não sabe, existe um sistema do CNPq e da CAPES que avalia a qualidade das conferências. Esse sistema é o Qualis. Né? E existem... Bem, a representação é por letras. Né? As melhores conferências são as As, depois as Bs, as Cs e as Ds. Para o seu artigo contar como TCC, a conferência que você apresenta a ele tem que ser, no mínimo, uma B. Né? Ela tem que ser, pelo menos, uma conferência com Qualis B ou superior. Né? No Qualis também, além das letras, existe um nível em cada letra. Né? Existem, se eu não me engano, são 4 níveis em cada letra, então tem as conferências B4, B3, B2, B1, os A4, A3, A2 e A1. Então, qualquer coisa acima de B4, qualquer conferência acima de B4 já conta automaticamente
a sua apresentação como TCC. E se a sua conferência for um nível mais baixo, se você conseguir a anuência de algum professor que diga, bem, que basicamente diga que aquela conferência é importante, ela só tem um qualis ruim porque ela está começando agora, você também pode conseguir aproveitar o seu artigo de conferência como TCC, só que vai ser um processo um pouco mais demorado. Se a sua conferência já for um qualis B ou superior, aí não, aí já vai direto, você não tem nem que apresentar. Né? Então, para quem, de novo, para quem tem interesse em fazer pesquisa, para quem tem interesse em entrar em algum grupo de pesquisa, essa é uma boa maneira de você meio que ter mais tempo para fazer seu TCC. Porque veja que aqui eu não estou dizendo que o seu artigo tem que ser aceito só no último semestre do seu curso. Não. Se você está no 5º semestre, teve um artigo aceito, apresentou, ótimo. Você já ganhou o seu TCC. Já pode seguir as suas disciplinas sem ter o medo e sem ter a dificuldade de ficar ponderando o que você vai fazer no seu TCC. Né? Bem, pessoal. E tem o estágio 2, né? O que é o estágio 2? É a continuação do estágio 1. Então, eu vou falar bem rápido sobre ele, porque os problemas que você tem aqui são os mesmos, a mesma dinâmica do estágio 1. Né? Você tem que pagar um estágio. Como é que você consegue esse estágio? Da mesma maneira que você consegue um emprego. Então, você vai ter que se candidatar. Existem alternativas de estágio aí em Russas, mas boa parte dos estagiários ainda vem para Fortaleza, pelo número de empresas ainda ser pequeno em Russas, apesar de estar crescendo. E existem projetos no campus que permitem que você aproveite esses projetos como estágio. Boa parte desses projetos são projetos de extensão de algum professor, ou são projetos de pesquisa de algum grupo, ou projeto de extensão e pesquisa de algum grupo. Novamente, o Nemo, por exemplo, tem projetos de estágio. Por exemplo, um dos projetos correntes do Nemo é justamente o desenvolvimento de um aplicativo para a pensão alimentícia com a Defensoria Pública de Limoeiro. Os alunos que estão envolvidos nisso, eles estão envolvidos com o desenvolvimento desse aplicativo realmente como se fosse um estágio, é como se estivessem realmente trabalhando numa empresa. Existem estágios no Lareb, existem estágios no Lince, existem estágios de projetos específicos de um professor, como o da feira, da Tati, por exemplo. Então, você só tem que correr atrás. Né? Normalmente, para os projetos de professores e de grupos de pesquisa, essas vagas são divulgadas no campus e são ofertadas para todo o campus. As vagas de empresas são ofertadas bem no site das empresas. E aí é você que tem que correr atrás. E é você que tem que resolver toda a papelada. Né? E basicamente o estágio 2 é só uma extensão do estágio 1. Você tem que fazer as mesmas coisas, tem que conseguir o mesmo estágio e tem que conseguir mais horas. Basicamente você tem que só acumular horas no seu estágio 2. Bem, pessoal, com isso a gente termina as nossas disciplinas. Né? A gente viu todas as disciplinas obrigatórias da computação que vocês vão pagar. A gente vai começar, bem, nas nossas próximas reuniões, a gente ainda vai ver um pouco dessa questão de disciplinas com os trabalhos de vocês, mas a gente agora vai seguir por um caminho, a gente vai, na verdade, seguir o nosso caminho e a gente vai ver o que a gente faz depois que a gente se forma. Né? A gente vai ter uma aula a mais sobre algumas dificuldades que vocês vão encontrar no decorrer do curso e uma ideia para resolvê-las. A gente vai ter uma aula sobre história, né? Contar uma historinha de como é que a computação apareceu. E depois a gente vai ter aula sobre o que você vai fazer. Eu vou discutir com vocês 3 possibilidades de continuação da carreira de vocês. Eu vou discutir o que acontece se você seguir a área acadêmica, se você quiser fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, quiser virar professor, quiser virar pesquisador.
o que acontece se você seguir a iniciativa privada, e aqui eu digo ser empregado, como é que são as empresas, como é que está o mercado, e o que acontece se você resolver empreender em computação. Tá? Como é que você pode começar a sua empresa, como é que você pode se posicionar no mercado. A gente vai discutir um pouco mais sobre esses três caminhos possíveis, certo? Então, pessoal, eu acho que a gente terminou aqui. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.